Rede para comunicações telefónicas, controlo no lançamento de foguetes e arborização com divisórias de restrição ao fogo são algumas das medidas que a Comissão Parlamentar da Agricultura e Floresta ontem se comprometeu a apoiar no contexto da proteção civil. Essas propostas resultaram da visita que diversos deputados do PS, PSD, CDS, Bloco de Esquerda e PCP realizaram ontem a localidades afetadas pelos recentes incêndios em Arcos do Valdevez, São Pedro do Sul e Arouca, numa iniciativa não apenas da Comissão de Agricultura e Floresta, mas também da do Ambiente e de Ordenamento. Hoje temos uma melhor ideia daquilo que foram estes incêndios e das proporções que tomaram, declarou a Arouca o presidente da Comissão de Agricultura e Floresta, Joaquim Barreto, no final da visita aos 3 concelhos. Entre as questões específicas para as quais os deputados foram alertados, Joaquim Barreto destacou 3, começando pela necessidade de assegurar a rede suficiente para comunicações telefónicas nas áreas de montanha. Outra questão a analisar é a legislação quanto ao lançamento de foguetes festivos, atividade particularmente frequente no verão, em período de festas populares. Quanto à arborização nos terrenos e à reflorestação de áreas queimadas, o mesmo responsável afirma que essas intervenções têm de ser sujeitas a planos integrados que respeitem a vontade das populações nos seus diferentes setores de atividade e assegurem uma rede divisional que evite a propagação do fogo, harmonizando assim os interesses de uns sem chocar com os interesses de outros, frisou o parlamentar. Estamos nesta altura a meados do mês de agosto, altura em que, por tradição, a população no concelho de São Pedro do Sul aumenta de forma muito significativa. São turistas, imigrantes e são pedrenses radicados em outros pontos do país que aproveitam esta época do ano para um período de férias. A este aumento de população corresponde diretamente um aumento do consumo de água das redes de abastecimento público. Quisemos, por isso, saber como se estão a comportar os diversos sistemas instalados no concelho neste período de maior exigência. Francisco Matos é o vereador com responsabilidade nesta matéria no Executivo Camarário de São Pedro do Sul. Em declarações a Lafões, recolhidas ainda antes do grande incêndio que assolou o concelho na passada semana, o vereador sublinha a capacidade de resposta que os sistemas têm oferecido, afirmando que não há registro de problemas em qualquer ponto do concelho. Nós tivemos a sorte este ano de ter um inverno extremamente pluvioso. Choveu muito. É óbvio que a maior parte dessa chuva vai parar a Aveiro. É normal, não temos maneira de aguardar. Mas há muita água que se infiltra. E sabe que as nascentes são depósitos subterrâneos onde a água da chuva se vai infiltrando até encher. Quando as nascentes estão cheias, é bom. E este ano, de certeza absoluta que as nascentes, que os buracos grandes subterrâneos que há, ficaram cheios. É óbvio que estamos a ter uma crise muito grande de excesso de temperatura. Temos temperaturas atualmente da ordem dos 39, já chegou aos 40, passou uma vez aos 42, e isso faz evaporar muita água, faz ficar muita terra, que obriga por sua vez a gastar mais água para regar a terra. E nós somos um país, uma região ainda um bocado agrícola. De qualquer modo, feito o cálculo entre as perdas e os ganhos, posso lhe dizer que, em termos de concelho, tivemos, por precaução, por prevenção, que pedir aos bombeiros uma intervenção ali no depósito da Senhora da Guia, por prevenção, volto a dizer, mas dentro de pouco tempo, entrando em funcionamento um novo furo que nós abrimos e que já está em sistema de acabar de ser equipado, não se prevê quaisquer tipo de problemas de abastecimento. Em todo o concelho? Em todo o concelho.
Sabe que o grande problema não é propriamente nos pequenos lugares que têm nascentes que assentam fortes, que abastecem as pessoas. Não é aí que está o problema, porque, sei lá, 9 toneladas de água resolvia isso para uns dias, para populações com 20 habitantes ou 15 habitantes. Não é aí que está o problema. O problema está nas grandes, relativamente à nossa zona, às grandes aglomerações de população, que passa num mês de 1 para 3 ou 1 para 4, com hábitos de consumo diversos. As pessoas habituadas a tomar um banho por dia, um banho de 2 em 2 dias, ou um banho por semana, e passam a tomar, a família toda que está, 2 banhos por dia. Isso é bom, é higiênico, mas até agora ainda não constituiu problema nenhum para a nossa capacidade de abastecimento. Para além da capacidade de abastecimento, a capacidade de resposta, digamos assim, de toda a rede de abastecimento de água. São Pedro do Sul tem, nesta altura do ano, um pico de população, não é? De consumo. A rede de abastecimento que está instalada tem sido capaz de dar resposta às necessidades da população? Tanto quanto sei, Paulo Fernando, tem sido capaz. Eu sei quando é que a rede foi instalada, sei quando é que a captação no Rio Sul foi instalada e a elevação para Cotes e a elevação para Cotães foi instalada. As zonas aqui do lado das Maçarocas e de Novais foram instaladas mais ou menos no mesmo tempo e sei as capacidades que isso tem. Até agora tem resistido. Posso lhe dizer mais. Haja água no Rio Sul, haja eletricidade da EDP e haja segurança nas canalizações e nos depósitos, não vai faltar água a São Paulo. Francisco Matos, o vereador com pelouros ligado à rede de abastecimento público de água, os sistemas de abastecimento de água ao domicílio no concelho de São Pedro do Sul, tem respondido com eficácia às necessidades do verão e este pico de população que o concelho vive nesta altura do ano. Numa organização da Associação Fragas Aveloso, continua a decorrer a 3ª edição do Festival Fragas Aveloso. O certame iniciou-se na passada quarta-feira e promete continuar a animar a região até domingo. As atividades do festival têm vindo a repartir-se entre a Freguesia do Sul e o centro da cidade. Luís Ribeiro, um dos fundadores da Associação Fragas Aveloso e elemento da organização do festival, fala-nos de alguns dos destaques da programação que ainda poderá apreciar. Para já algumas atividades novas que não figuravam nos festivais anteriores, no caso, inauguração de exposições de pintura de 2 pessoas da área, uma que, enfim, cujos pais viveram em Aveloso, que é o António Ribeiro, e que vai ter uma exposição de pintura de alguns temas aqui da região, e também de um pintor de Aroca, Afonso Costa. Isto é, digamos, a primeira vez que se vai realizar. Mas também queria aqui referir algo muito importante. Vamos apresentar pela 2ª vez a nível não só em Portugal, mas também mundial, uma exibição de um filme que é A Senhora Mãe, de um grupo de realizadores, Jorge Carmona, Pedro Garcia e Javier Martínez, que é um documentário, eu já vi, trata-se de um belíssimo documentário sobre Delfim Dias e a sua mãe, Maria José da Rocha, que sofre de Alzheimer. Trata-se de um testemunho excepcional e que vai passar no dia 19 de agosto, às 18 horas. E esta exibição vai ser feita em Aveloso? Em Aveloso, portanto, no espaço cultural, ainda que temos na Associação Fragas Aveloso. Estão a pensar também, eventualmente, reeditar esta exibição, por exemplo, na próxima edição, aqui Com certeza. E nós queremos até alargar este tipo de filmes de temática rural com a organização de um ciclo de filmes de temática rural, e estamos até, já agora em primeira mão, a pensar
já no dia 5 e 6 de novembro, quando realizamos sempre um tradicional de Magusto, passar 2 filmes de temática rural que têm sido premiados, que é o Aqui há Pastores, do Jorge Pelicano, e um outro filme que é Voltar à Terra. E são estes filmes que infelizmente não são passados no circuito comercial, mas que têm de facto todo o cabimento de estar neste festival e que vão ser uma grande iniciativa, e espero que as pessoas apareçam, portanto, para assistir a este cinema. Também temos no dia 19 de agosto, pela primeira vez, as histórias de vida de pessoas de aldeias, onde 3 pessoas de Aveloso, de Rompecilha, vão em direto contar as suas histórias, porque cada vez mais é importante ouvir essas pessoas, as suas memórias, porque é algo muito rico e que se está perdendo, e portanto essa vai ser outra iniciativa. Sr. Engenheiro, e como é que é feita a seleção dessas pessoas para contarem a sua própria história? Não deve ser um trabalho fácil, não é? Não é. Isto aconteceu mais ou menos normalmente. Nós temos estado a contactar para iniciativas que temos, como uma iniciativa que tivemos com Rompecilha, o Ciclo de Linha. Encontramos uma pessoa, a senhora Dona Silvina, que vai contar a sua história e que já ouvi, que é algo muito interessante e muito rico. Também de Aveloso, uma pessoa que vive em Aveloso, que é o Sr. Tujeiro, que contará também a sua história. E também temos a presença, e espero que muito ativa, do Sr. Amadeu, que é de Oliveira e conta a sua história também muito rica, ligada à povoação do Loureiro. E, portanto, como estas 3, existem outras dezenas de pessoas. Eu acho que este levantamento destas memórias é algo que São Pedro do Sul devia estimular. Luís Ribeiro, da organização do Festival Fragas Aveloso, que vai já na sua terceira edição e que continuará a decorrer até ao próximo domingo. A Guarda Nacional Republicana anunciou ontem ter detido um homem de 32 anos de idade em Santa Combadão por suspeita de ter sequestrado, ameaçado e roubado uma mulher em Coimbra na passada quarta-feira. Segundo a GNR, a mulher de 36 anos terá sido abordada quando fazia um pagamento num parquímetro num parque de Coimbra, forçada a entrar no seu próprio carro e a transportar sob ameaça o suspeito de sequestro até Santa Combadão. Já em Santa Combadão, a mulher conseguiu fugir e pedir auxílio à GNR, acrescentou. A GNR contou que o homem fugiu, tentou roubar o carro a outra mulher e acabou por ser detido no IP3 em Santa Combadão, quando, ao que tudo indica, se preparava para apanhar boleia. Foram recuperados e entregues à vítima 540 euros em dinheiro e um telemóvel que lhe havia sido roubado, referiu. De acordo com a GNR, o homem já se encontrava referenciado pela prática de crimes de roubo agravado e violação e estava ontem à tarde a ser presente a tribunal. A Polícia Judiciária anunciou ontem a detenção de um homem de 53 anos de idade, suspeito de ter ateado 2 focos de incêndio florestal no concelho de Tondela no passado dia 10. Segundo a PJ, o homem, que é divorciado e pedreiro desempregado, terá ateado os incêndios com um isqueiro. A detenção foi feita pela PJ através da diretoria do centro, com a colaboração do Núcleo de Proteção da Natureza da GNR de Santa Combadão. O detido vai ser apresenta às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação. Lafões FM. Por si, damos todas as notícias. Lafões FM. Mesmo as más. Doa a quem doer.